Eles não invadiram o sistema. Eles se tornaram o sistema. Em 2016, alguém tentou roubar quase US$ 1 bilhão de um banco central. Não foi um assalto. Não teve arma. Não teve invasão física. Foi apenas uma sequência de mensagens legítimas, autorizadas, verificadas, aceitas. Agora pensa nisso por um segundo. Como alguém envia ordens reais dentro do sistema financeiro global sem levantar suspeita? E mais importante, como isso quase funciona? Porque não estamos falando de um hacker isolado. Estamos falando de uma operação organizada, distribuída, paciente. Um grupo que não força a entrada. Eles entram porque alguém deixou. E aqui está o detalhe mais desconfortável. O sistema funcionou exatamente como deveria, mas foi isso que permitiu o ataque. Então, deixa eu te perguntar. Se tudo parecia legítimo, se todas as verificações passaram, como alguém percebe que está sendo roubado? E pior, quanto tempo demora até alguém notar? Porque nesse caso, quando perceberam, já era tarde demais. E essa história não começa com código. Começa com uma simples confiança mal colocada. Mas isso é só a superfície. Antes de qualquer dinheiro se mover, antes de qualquer sistema ser acessado, eles já estavam lá dentro, silenciosamente. Meses antes do ataque ao Banco Central de Bangladesh, o Lazarus Group não invadiu o sistema, eles invadiram pessoas. E aqui está o primeiro erro que mudou tudo. Engenharia social. Um e-mail, um anexo, algo aparentemente comum. Agora pensa comigo. Quantas vezes alguém abre um arquivo confiando no remetente? Foi exatamente assim. Um funcionário abriu, nada aconteceu, aparentemente, mas naquele momento, o acesso inicial foi criado. E aqui está onde a operação se diferencia. Isso não era sobre entrar rápido, era sobre permanecer invisível. Eles observaram, mapearam, entenderam como o banco operava, quem autorizava transferências, quais horários eram menos monitorados, como o sistema SWIFT era utilizado. Agora, presta atenção nisso. O sistema SWIFT não move dinheiro. Ele envia instruções, ordens legítimas entre bancos. Ou seja, se você consegue acessar o SWIFT, você não precisa roubar dinheiro. Você pede que ele seja enviado. E é exatamente isso que eles fizeram. Mas tem um detalhe crítico. Eles não enviaram uma ordem. Eles enviaram dezenas. Quase US$ 1 bilhão em transferências. Agora, imagina a cena. Mensagens sendo processadas, ordens sendo aprovadas, dinheiro começando a se mover entre países. Tudo aparentemente normal. Mas algo deu errado. E esse erro quase destruiu toda a operação. Uma única palavra, digitada incorretamente. Isso chamou a atenção. Agora me diz, quantas operações desse tamanho falham por causa de um erro humano? E, mais importante, se esse erro não tivesse acontecido, quanto dinheiro teria sido perdido? Porque mesmo com o erro, eles ainda conseguiram roubar milhões. Agora eu quero saber o que você pensa. Se não fosse esse pequeno detalhe, você acha que alguém teria percebido? E se histórias como essa te prendem, se inscreve agora, porque o que vem a seguir fica ainda mais absurdo. O plano que não dependia de sorte, só de tempo. Depois do Bangladesh, a pergunta não era mais quem fez isso. Era como isso foi possível. E a resposta é desconfortável. Porque o Lazarus Group não dependia de falhas técnicas. Eles dependiam de previsibilidade. Agora pensa nisso. Sistemas financeiros são feitos para funcionar de forma consistente. Rotinas, protocolos, horários. E qualquer padrão pode ser explorado. Eles sabiam disso e adaptaram a operação. Não era mais sobre um grande ataque, era sobre múltiplos, menores, distribuídos, difíceis de rastrear. E aqui entra uma nova camada: criptomoedas.
Diferente do sistema bancário, não existe uma autoridade central. Agora imagina o impacto disso nas mãos certas ou erradas. Eles começaram a atacar exchanges, plataformas digitais, roubar fundos e mover rapidamente entre carteiras, mas não de forma aleatória, de forma estratégica. Fragmentação. O dinheiro era dividido, movido entre dezenas, às vezes centenas de contas. Agora me responde. Se você divide um valor gigantesco em pequenas partes, ele ainda parece suspeito? Ou parece normal? E enquanto isso acontecia, outra operação estava sendo preparada, muito maior, muito mais visível e completamente diferente. Um ataque global, mas não para roubar diretamente, para criar algo mais poderoso. Caos. O WannaCry. Um ransomware que se espalhou pelo mundo em questão de horas. Hospitais, empresas, governos, tudo sendo bloqueado. Agora, pensa. Por que um grupo focado em dinheiro causaria caos global? Essa é a pergunta que ninguém faz. Mas a resposta revela o verdadeiro nível da operação. Não era só sobre dinheiro. Era sobre testar alcance, velocidade, capacidade de execução em larga escala. E, principalmente, ver como o mundo iria reagir. E aqui está o mais perigoso. Enquanto todos olhavam para o caos, outras operações continuavam acontecendo, silenciosamente, sem manchetes, sem atenção. Agora me diz, o que é mais perigoso? Um ataque que todo mundo vê ou um que ninguém percebe? Como eles movem milhões sem ninguém perceber. Agora vamos entrar no momento mais crítico, a execução. Tudo já estava pronto. Acesso, mapeamento, estratégia. Só faltava uma coisa: timing. Porque nesse tipo de operação, tempo é tudo. No caso de Bangladesh, eles escolheram um momento perfeito. Fim de semana. Menos funcionários, menos supervisão. Agora imagina isso acontecendo em tempo real. Ordens sendo enviadas pelo SWIFT. Milhões sendo transferidos para contas nas Filipinas. Tudo acontecendo rápido, preciso, coordenado. Mas aqui entra uma peça fundamental. Lavagem de dinheiro. Porque roubar é só metade do problema. Usar o dinheiro é a parte difícil. E eles sabiam disso. O dinheiro foi direcionado para cassinos, convertido, misturado com outros fluxos, dificultando o rastreamento. Agora pensa, dentro de um cassino, quantas transações acontecem ao mesmo tempo? Quantas são realmente verificadas? Exatamente. E enquanto isso, outras equipes cuidavam da próxima etapa, apagamento de rastros. Logs sendo alterados, registros sendo removidos, alertas sendo ignorados ou manipulados. Tudo dividido entre operadores diferentes, cada um com uma função. Agora me responde, se ninguém tem a visão completa, quem consegue parar a operação? Esse é o ponto. Não era um hacker, era um sistema. E sistemas são difíceis de interromper, porque mesmo se uma parte falha, outra continua. E foi isso que manteve o Lazarus ativa. Mesmo após erros, mesmo após suspeitas. Agora deixa eu te perguntar. Nesse momento, sabendo de tudo isso, você teria percebido o ataque acontecendo ou só depois que o dinheiro já tivesse sumido? Comenta aqui. E se você quer entender como essas operações realmente funcionam, se inscreve, porque a última parte muda tudo. O verdadeiro problema nunca foi o hacker. No final, milhões foram roubados. Parte recuperada. Grande parte desapareceu. Mas esse não é o ponto mais importante. O mundo não parou. Os sistemas continuaram funcionando. Os bancos continuaram operando. Tudo seguiu normalmente. E é exatamente isso que torna essa história perigosa. Porque não foi um ataque destrutivo. Foi um ataque funcional. Agora, lembra da pergunta inicial? Como alguém acessa o sistema financeiro global sem ser detectado? A resposta é simples. Eles não quebraram o sistema.
Eles usaram o sistema. Cada etapa da operação seguia regras legítimas, autenticações válidas, processos corretos, protocolos respeitados. O sistema confiou, e foi isso que permitiu tudo. Agora aqui vem o twist. O maior risco nunca foi o Lazarus Group, nunca foi o código, nunca foi a tecnologia. Foram as falhas invisíveis. Confiança automática, processos previsíveis, pessoas que não esperavam ser o alvo. E isso não mudou. Hoje, essas mesmas estruturas ainda existem. Mais rápidas, mais complexas, mas ainda baseadas em confiança. Agora pensa nisso. Se uma operação como essa já aconteceu, quantas outras estão acontecendo agora sem ninguém perceber? Essa é a parte que fica. Não o ataque, mas a possibilidade. E talvez o mais desconfortável seja isso. Você não vê quando está acontecendo. Só percebe quando já acabou. Se essa história te fez questionar o que é realmente seguro, o próximo vídeo vai ainda mais fundo. Clica no vídeo na tela e continua assistindo.